Olá, cinéfilos, trouxe para vocês os meus comentários sobre Ajustando o Amor, um misto de romance e ficção científica, disponível no catálogo da Amazon Prime, protagonizado por Kelly Cuoco, atriz que você deve se recordar como a Penny de The Big Bang Theory e a Cassie de The Flight Attendant. O filme é dirigido por Alex Landman, que comandou duas obras que eu tenho muito carinho, Paddleton e Blue Jay. São filmes mais maduros que tratam de relacionamentos sobre uma ótica mais adulta, sobre uma ótica mais do indivíduo, menos da idealização e muito mais da concretização do mundo como ele é. Ambos os filmes, inclusive, estão disponíveis na Netflix, então anota logo essas duas dicas adicionais caso você se interesse também em assisti-las. No filme, Kaylee interpreta Sheila, uma mulher que nós conhecemos andando decididamente na calçada, com uma câmera muito fechada no rosto dela e bombardeada por luzes neon, azul ou alaranjado, em um jogo que torna mais difícil decifrar o que de fato está movendo essa mulher adiante, os sentimentos que existem dentro dela, a confusão que é provocada pela iluminação e provocada também pelo rosto meio enigmático de Kelly Cuoco, que ora está decidida, ora está hesitante, vai ser o combustível para a gente tentar penetrar nas camadas dessa produção, que vai tratar de temas muito sensíveis, utilizando-se da ficção científica como mola de discussão, tanto do indivíduo quanto dos relacionamentos que o indivíduo se envolve. Mas antes de eu continuar, vou convidar vocês a curtir, a comentar, a inscrever-se no canal para mais críticas. São ações que contribuem muito para o meu canal crescer e para vocês não vão custar nada, só um segundinho ou dois, sei lá. Bem, Shelley está caminhando em direção ao bar, onde encontrará-se com Gary, interpretado pelo Pete Davidson. O personagem, sozinho, assistindo apenas a um jogo de futebol americano, é surpreendido pela oferta dela. Posso te pagar uma bebida? Ela fala. E a partir dessa bebida se desenrola um passeio pela cidade de Nova York, um passeio por restaurantes, um passeio por sorveterias, um passeio de barco, enfim, um momento em que os dois podem viver esse encontro de estranhos da melhor forma possível. Até que ela o surpreende. Ela torna real a piada que tinha norteado até então todo o encontro. Eu sou uma viajante do tempo, ela explica. Eu viajo 24 horas no passado e vou reviver esse dia de novo amanhã. E ele fica, pô, será que essa mina é louca? O que tá rolando com ela? E na realidade, ela transforma isso numa desculpa de viver, por escolha própria, um loop temporal, buscando uma resposta em um relacionamento para seus problemas e seus dilemas existenciais. É que Sheila é uma mulher com depressão e tendências a suicídio. E ela utiliza Gary como uma boia de salvação para tentar permanecer com a cabeça fora d'água, em vez de sucumbir e deixar-se afundar, deixar-se entregar-se à sua vida. Só que esse relacionamento é construído a partir de um rito de artificialidade, tanto pela possessividade dela, quanto pelo comportamento condenável de Stalker, mas sobretudo porque a atuação daquele Cuoco, que pega aquela hiperatividade característica da atriz, que fala muito rápido, que emociona-se com muita facilidade, para trazer-nos um misto de desespero e de comicidade, quase como se ela dependesse emocionalmente daquele cara para sobreviver. E o pior é que ela depende, ou ela acredita depender. Um dos problemas desse romance temporal, se é que eu posso denominá-lo assim, é a participação de personagens caricatos que fogem do estereótipo padrão dos atores hollywoodianos. Nós temos o dono de uma delicatessen indiano, o dono de um salão de beleza, uma mulher asiática. O primeiro tenta dar conselhos de vida, ao passo que a segunda oferece a máquina do tempo que torna possível essa engenharia dessa personagem em direção ao passado. É que Ajustando o Amor, ele trabalha um loop temporal, mas diferentemente de obras como Feitiço do Tempo ou Boneca Russa, esse loop temporal não é simplesmente algo que os personagens acidentalmente caem. Esse loop temporal é uma decisão da protagonista. Ela decide viver esse mesmo dia porque ela acredita que viver esse mesmo dia seja a forma, seja a saída da sua felicidade. Então ela fica presa naquele agora. Ela não aceita crescer. E ela não aceita a frustração de tentar e dar com a cara no chão.
Então, presa naquele dia, presa naquele mundo controlado, presa naquele mundo em que ela entende todas as respostas, todas as reações possíveis do Gary, ela se sente feliz. Mas, sobretudo, ela se sente confortável para continuar vivendo sempre o mesmo dia. Dá para dizer que isso é viver? Há quem duvide. E a narrativa, além de tocar nesse romance, além de tocar nesse aspecto da ficção científica, tem uma componente bastante macabra, já que, e aqui entrando um pouquinho de spoilers, para que seja possível esse retorno 24 horas no passado, Sheila precisa matar a sua antiga eu. Não, vocês não estão entendendo errado, ela literalmente mata a sua antiga eu, ou a sua eu 24 horas no passado. Todas as manhãs ela encontra a mesma Sheila, só que agora cabisbaixa, usando moletom, naquele típico figurino para retratar uma pessoa com depressão, atropela e vive a vida como se ela fosse dona daquele momento no tempo, daquela fatia no tempo. E essa componente macabra, ela tem também uma explicação um pouco simbólica. A ideia de matar o seu eu, a ideia de matar o seu eu triste, o seu eu depressivo, o seu eu melancólico, em favor de uma versão, ainda que artificial, de si mesma. Uma versão que se veste de uma roupa laranja, de uma roupa vibrante, com um sorriso no rosto, sob luzes neon, e que tenta criar um relacionamento como forma de se socorrer. Interessante, mas ao mesmo tempo é bastante perturbador pensar como, ajustando o amor, ele evita desenvolver muito mais além disso. Ele fica sempre muito na superfície, tratando de um tema muito sensível, tentando resumi-lo a alternativas mais cômodas. E enquanto o Alex Landman não tem a sensibilidade que o material exige, ele, por outro lado, falta com as explicações que esse tipo de narrativa pede. E veja que eu não estou entrando em explicações da lógica do funcionamento da viagem no tempo, porque eu acho que nós já estamos muito capacitados para entender como funcionam loops temporais e como funcionam também viagens no tempo, porque nós já vimos filmes demais para isso. Falta ali sim abordar as implicações e consequências dessa viagem no tempo na vida de Sheila e também na vida de Gary, com profundidade, com respeito a esses personagens e aos dramas que eles encenam. Por outro lado, Alex Landman tem um domínio absoluto da forma. A primeira decisão, e talvez a principal decisão que ele faz dentro da narrativa, é usar uma profundidade de campo muito rasa, em que os personagens ficam no primeiro plano e todo o fundo fica desfocado. Ao fazer isso, ele reforça o egoísmo, a possessividade de Sheila e ainda ressalta a artificialidade desse mundo em que eles estão inseridos através de uma iluminação propositadamente e acentuadamente neon. Inclusive, quando eles vão no restaurante indiano, se você perceber, são tantas as luzes que a identidade dissolve-se de trás de tantas fontes luminosas. E além da iluminação, também há o pano de fundo de Nova York, que aqui não é explorado como foi explorado em outras narrativas. Aqui ele fica desfocado, com um misto de vários arranha-céus pairando no ambiente, pairando no pano de fundo, ressaltando uma moldura que nós não acompanhamos, porque nós estamos apenas detidos nessa profundidade de campo rasa, desses dois personagens que ficam em primeiro plano, quase como se Sheila pensasse apenas nela, inclusive não está pensando em Gary de forma nenhuma. De certo modo, ela o prende em um loop temporal, mesmo sem ele saber. Ela impede que ele se desenvolva no tempo, que ele cresça no tempo além daquele único dia, por decisão própria dela. Além do mais, é perceptível que os atores, na realidade os personagens, não têm química alguma e o Alex Landman é consciente disso, porque ele transforma esse relacionamento falso, esse relacionamento artificial, em um meio de elucubração, ou em um meio de desconstrução de quem eu sou. É um meio de desconstrução de quem essa personagem é, para que ela transforme essa aventura no tempo quase numa forma de terapia, em que ela está aprendendo a lidar com seus próprios traumas, em que ela está aprendendo a lidar com suas próprias inadequações. Você tem, sim, reviravoltas, mas essas reviravoltas, longe de serem chamarizes por si só, elas são reviravoltas que servem para a gente contextualizar quem aquela mulher é no tempo, perceber a fonte de seus traumas, a fonte de seus dramas. É só uma pena, portanto, que Ajustando o Amor tenha somente 79 minutos até chegar aos créditos finais e tempo bem suficiente para a gente tratar
com o respeito e com a profundidade que um tema igual a esse merece. Quando você trata uma personagem igual a essa de uma forma menos aprofundada do que ela merece, você termina frustrando todas aquelas pessoas que assistiriam ao filme não apenas buscando uma narrativa, uma reflexão, um entretenimento, mas também poderiam se enxergar naqueles dramas, mas Ajustando o Amor pelo menos tenta. Faz algo que muitas produções sequer chegam perto. Ousar, ambicionar algo diferente. Dos filmes do Alex Landman é o meu menos favorito, mas mesmo assim pro filme eu dou 3 estrelas em 5. Espero vocês em outras críticas aqui no canal. Tchau!